Bom dia, amados. Graça e muita paz. Hélio Gonçalves conversa em graça para mais um dedinho de prosa. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre quem é aqueles que não são ovelhas de Cristo, né? Que fazem parte da religião, ou seja, religião esterco do mundo, né? Hoje em dia está em voga, né? As pessoas se declararem ateus. A gente vê também nos meios de comunicação, especialmente na internet, muitos famosos e até mesmo anônimos proclamarem a sua antifé, dizendo que não acredita em Deus ou em qualquer coisa relativa ao âmbito espiritual. Eu até entendo que haja muitos que são ateus mesmo. Esses são sementes más, filhos da desobediência, né? E nós encontramos isso lá em Efésios capítulo 5, verso 6. Esses aí, eles não nasceram mesmo, né? Eles nasceram assim, sem a capacidade de crer. Portanto, lá em João 10, 26 também fala, vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. Mais ou menos, é o título que a gente vai ter que tem nesse vídeo. Inclusive, esses meninos aqui, eles fazem questão, né? Dizem que, quer dizer, lógico, nem tudo que aparenta ser como aqueles exemplos que eu já dei, né? Aqueles 3 montinhos, açúcar, sal e cocaína. As 3 montinhos aí, os 3 são brancos, né? Mas um é doce, outro é salgado e o outro é veneno. Nem tudo que parece não é Denorex, não, né? Eu creio, Hélio, eu creio sim, que nós seres humanos, nós fazemos parte de um roteiro. Essa é uma ilustração minha, né? Sim, por exemplo, Deus é como se fosse um diretor, de um filme, de uma novela, de um seriado, né? Então existe aí, vamos pegar aí Batman, filme de Batman, né? Então ali tem o Coringa e o Batman, são 2 atores, um é do bem e outro é do mal. 2 atores, eles estão ali para viver aquilo que o diretor escreveu. Deus escreveu na minha vida e a sua vida. Nós estamos aqui apenas para viver esse papel, tá certo? Então é por isso que às vezes eu estou sempre falando de graça, né? Do evangelho da graça, o evangelho genuíno, e tem pessoas que não, porque elas refutam, elas não são ovelhas de Cristo, não são, elas estão representando, isso foi escrito pelo próprio Deus, então eles estão aqui para fazer isso. Então eu não critico essas pessoas que se dizem eu sou ateu, ou então eu sou da religião tal, não sei o que e tal. Eu vejo debates de testemunho de Jeová com o católico, que dizendo que o católico vai para o inferno, testemunho de Jeová é salvo, porque não sei o que, tudo balela, isso aí, falta de Bíblia, falta de entendimento. Foram pessoas que já foram, que elas nasceram, né, como nós já falamos, sem a capacidade de crer, porque o próprio Deus permitiu, digamos assim, para maior entendimento, escreveu esse papel. Tá certo? Então, eu até o final da minha vida, até meu último suspiro, Cristo Jesus, o ressurreto, vive em mim. E esse vive em mim. Eu não vou ficar olhando para o céu para esperar ele voltar, não. Tá certo? Vamos lá. Porém, acredito que haja eleitos se dizendo ateus devido à maldição dessa religião. Religiões causaram e causam, né, até hoje, em nome de Deus, guerras. Vemos aí o que está acontecendo agora. Derramamento de sangue, atentados, etc. Isso sem falar, né, de todo o engano que tem sido plantado há milênios no coração das pessoas, no mundo todo, tá certo? Consequentemente, com a facilidade de acesso à informação,
que temos hoje em dia, muitas ficam cientes desses males e assim preferem dizer que não creem em Deus para não terem que se submeter a qualquer que seja a religião. É muito complicado, porque eu fico com o meu pensamento, né? Deus escreveu um roteiro, né, para que eu vivesse esse roteiro. Então eu sou a minha melhor versão, tá certo? Agora tem muita gente que vai torcer o bico, né? Porque de repente eu falo que Cristo vive em mim, aí ela sem noção nenhuma, né? Com um neurônio de 100 milhões que a gente tem aí, 100 bilhões, de um, ela mesmo com esse um aí, ela não consegue chegar a esse ponto. Não, porque não sei o que, ele vai voltar, blá, blá, blá. Ué, mas se vive nela, como que ele vai voltar? Então, isso, ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com a minha esposa sobre isso, sobre a questão de que é uma ofensa para Cristo, né? Ele fez tanta coisa, morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós, e de repente, até João, capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal forma, né? Que deu seu Filho unigênito, lógico, está falando para os judeus, mas serve para a gente, só para a gente ilustrar melhor aqui, para ficar, sabe? Mas é complicado mesmo. Tem pessoas que acham que outras sabem muito e ela não sabe nada, mas aí ela analisa que Deus vai mostrar que eu sou, sabe como é que é? Papai, na televisão a gente vê isso, eu já vi, já cansei de ver. Ele vai provar que ele vive em mim, mas só se for o pastor que vive dentro dela. Na carne, né? O pastor, o único que existe, eu sou bom pastor, como diz a própria palavra de Deus, é Jesus Cristo. Mas até então, não adianta, a gente vai falando, quem sabe talvez um dia, né? Mas se elas já foram criadas para isso, esse dia nunca vai chegar. E ela vai sofrer, ela vai viver 200 anos, 300 anos aqui sofrendo. Não vai para o inferno, não vai, porque esse chamado inferno é aqui. Então ela vai sofrer, vai ficar sofrendo aí pro resto da vida, entendeu? Depois ela salva, sempre já preguei sobre isso aqui. Bom, quando o apóstolo da graça, né, Paulo, se refere às coisas que se tornaram esterco, né, porque religião é esterco do mundo. É ela que faz com que esses... Por que as pessoas vivem... falam, eu sou ateu. Por quê? Porque, pelo que está vendo aí, pastores que diz que não sei o quê, e quer fazer... o presidente coloca o pastor como ministro da educação, ministro não sei do quê e tal, ele vai lá e faz barganha, né? Não, eu só vou soltar uma certa verba assim, se você me der 1 quilo de ouro, ou então 15, 40 mil reais aí. Pastor, esse aí, esterco do mundo. Então a gente vai fazer o quê? Você está nesse mundo, é para você viver desse jeito. Então, tudo bem, então continua vivendo assim. O problema é seu, a gente está aí, está tentando. Não só eu, tem muitos outros pregadores da graça. Tem muitos que falam que está na graça, mas não é na graça, na internacional da graça, não. Estou falando da graça de Deus. Tá certo? Bom, nós temos aí um versículo, um verso, tem um monte, né? Mas que está lá em Filipenses 3, de 4 a 7, que diz o seguinte: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, né? Circundado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu, né? Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de 4 a 7. Baseado nesse texto, né, afirmo que eu
afirmo que a religião é uma das piores coisas que existem no mundo. E é um verdadeiro esterco que emporcalha a vida de bilhões e bilhões de pessoas espalhadas pela terra. Hoje eu vejo aí que tem muita gente se degladiando assim, né? Católicos, testemunho de Jeová, todo mundo sabe da verdade. A verdade está em mim, eu conheço a verdade. Aí o outro, não, você também não, você vai para o inferno, que não sei o quê. Balela. Depois vem falar de que por um acaso é única, né? É a única e verdadeira religião, sendo que a religião mesmo da pessoa, que Deus aprova, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 27. É a verdadeira. Quer que eu lembre mais ou menos? Então, é para você ajudar os pobres, necessitados, viúvas, né? Não é para você dar dinheiro lá para esse canguloso aí, entendeu? Que vive agora, ontem mesmo eu estava vendo aí um outro aí que disse que está de férias, está lá em Dubai. Aí alguém fala para mim assim, não, mas dízimo prospera. Prospera sim, com toda certeza prospera a vida do pastor. Enquanto você está aqui comendo ovo, ele está lá em Dubai. Nos melhores hotéis. É baratinho para lá? Procura saber, vai vendo. E aquele que não trabalha, que não faz nada, que você sustenta, ele vai para lá com que dinheiro? Foi Deus que abençoou? Tá bom. Tá bom que Deus vai fazer isso por ele e vai deixar você comendo ovo. Tá bom. Me engana que eu gosto, que eu acredito em nota de R$6, R$3, Papai Noel, e por aí vai. Eu acredito em tudo isso, viu? Tá. O Evangelho e a religião andam em caminhos opostos, né? Não os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Não há necessidade de ser um teólogo, que também não sabe de patavina nenhuma, né? É o homem que ensina. Eu tenho estudado na faculdade divina. Estou aprendendo ainda, lógico. Porque até que eu desfaleça, né? Até que eu respire, porque meu último... eu vou respirar o último instante. Eu estou ali, eu estou nessa faculdade aí. Eu vou aprender. Só que eu estou representando aquilo que Deus colocou na minha vida da melhor maneira possível. É isso que eu digo. Eu sou a melhor versão minha. E não adianta ninguém ficar me apontando o dedo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou desigrejado, que não sei o que e tudo mais. Não adianta não. Desigrejado é quem está dentro dessa igreja de paredes. Porque Cristo está nela. Ela é a igreja. Já cansei de falar, quer dizer, não canso de falar, mas já repeti várias vezes isso aqui. Esse Paulo, né, no Evangelho, já dizendo que o Evangelho e a religião andam em caminhos opostos, ao contrário dos que muitos pensam, viver baseado em aparência, observar mandamento de homens, cumprir cerimônias, em suma, né, viver de forma religiosa. Quando que Cristo Jesus, ele já morreu ele aboliu tudo isso, mas não, tem que subir um monte, tem que não sei o quê, e você continua aí, você faz 30 anos que você faz isso e continua desse jeito aí. Tudo por conta... Tá, vamos lá. Aliás, o Jesus de Nazaré foi muitas vezes atacado justamente por não cumprir a religião judaica ao pé da letra. Ele foi expulso, já quis ser... Mataram o homem exatamente por isso. Quem matou, sabe quem foi? Esses sacerdotes de hoje, né, que levam o nome de pastor. Pois é, esses é que mataram Cristo. Presta bem atenção nisso. O apóstolo da graça, né, lutou muito para que essa religiosidade vivida pelos judeus antes da cruz não fosse impregnada nas igrejas, mas não adiantou nada, né? Que ela está aí. Prova disso está em Gálatas capítulo 2, verso 14. Mas, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro perante a todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios, e não como os judeus,
como é que obrigas, né, os gentios a viverem como os judeus? Vamos lá, vamos parafrasear, vamos desenhar isso aqui bonitinho. Quer dizer, desenhar não, né? Porque eu sei que tem gente aí que é bastante inteligente. E pode ser que entenda até melhor do que eu. É o seguinte, veja só. Como que alguém prega como é gentil e prega como um judeu e você vai na dele? Porque a Bíblia fala que um cego guiando o outro, os dois caem no abismo. Então a realidade é bem essa. Eu estava caminhando, mas não estou mais. Não estou mais, porque há tempo eu consegui resolver isso aí dentro de mim. Sabe como? Lendo. Você tem preguiça de ler? De vez em quando lê alguma coisa aí, mas pensando na novela das 8, ou sei lá, não sei aonde, ou pensando em outra coisa, tá? Quer dizer, o corpo está ali, mas a mente está lá não sei aonde, está com o celular ou com a Bíblia na mão e não sei o que, diz que está lendo. Quantas vezes eu não fui na casa de pessoas, e isso quando no sistema ainda chegava lá, apertava a campainha, não sei o que, fulano está sabendo que eu já vou chegar, está com a Bíblia lá aberta ou debaixo do braço, tudo mais, mas abre somente quando vai na igreja. E olha lá, o pastor fala, vamos ler Gênesis 1, o culto demora 2h30. Quando ele fala amém é que a pessoa conseguiu abrir. Eu não estou exagerando não, é sério. É notória, sabe, a preocupação desse apóstolo, né? Apóstolo Paulo com a igreja. Ele não queria que o povo de Deus vivesse submetido à religião dos judeus. Afinal, este é o grande propósito do Evangelho. Libertar vidas e mantê-las livres. Gálatas capítulo 5. Tem gente que parece que esse livro não tem na Bíblia, né? Esses 14 livros de Paulo, de Romanos a Hebreus, não tem na Bíblia. Só tem aquele que o pastor falou lá, Gênesis, até Mateus, né? Que diz que é o Novo Testamento. Que novo nada, isso é mais velho do que, sabe? Ao contrário disso, as religiões, né? A evangélica, a pentecostal, né? O pentecostal, católica, espírita, a matriz africana, etc, né? Tem um monte delas aí, um monte, tem mais de 300 aí, que a gente fala 300, mas não é que tem mais de 1000, ou sei lá quantas mil aí igrejas, como é que fala? Universal, mas não sei quantas mil também, assembleia, estou falando uma assembleia, uma universal, então, mais 300, isso eu estou falando assim, aleatoriamente, né? Mas vai ver como é que é. Tem religião para tudo que tem. Mas, rapaz, apenas essas aprisionam as pessoas em seus dogmas, né, e ordenanças que nada tem a ver com a revelação de Deus para o seu povo. Revelação essa que, poxa, é tão triste a gente falar para as pessoas assim, veja bem, a Bíblia é como se fosse um manual. Você compra um guarda-roupa, mesmo se você chamar um montador, ele vai ter que abrir o manual ali para ele ver como é que é, né, as instruções direitinho para não montar direito. A Bíblia é o manual do ser humano. Não é que a Bíblia é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Porque ali tem muitas traduções ali. Se você vai, que nem o titio, como é que chama ele? Titio Almeida, né? Ele pegou e fez, tem coisas da Bíblia, tem versos lá que por um acaso tem assim, mas, né, quer dizer, acrescentou para converter essas pessoas hoje, para converter e convencer, mas não é nada disso. Tem código sinaítico, tem código, tem código aí é só estudar, mas, e a preguiça, deixa nada. A propósito, alguns sempre vão querer argumentar que há coisas positivas nas religiões, né? Não duvido que haja, mas os malefícios sobrepujam, né? Eles estão aí, porque é a mesma coisa de ferir primeiro e depois assoprar. Você entendeu? Dá uma facada num fulano, fala, desculpa aí, viu? Foi sem querer.
Ai, 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 ai. Bom, enfim. O Senhor, isso lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 22, diz assim, vamos, 22, Hebreus 10, Gálatas 5, enfim, vamos passar uma paz de cal aqui, né? O Senhor não nos chamou para sermos pessoas religiosas, ao contrário, Ele nos chamou para sermos totalmente livres. Gálatas capítulo 5, verso 1, totalmente livres, a fim de servi-lo de todo o coração, em espírito e em verdade, e com inteira certeza de fé. Hebreus 10, 22. Nosso coração deve estar firmado na graça e não em princípios que as mentes distorcidas dos homens criam. Em Hebreus capítulo 13, verso 22. Ok? Então é o seguinte, finalizando, eu sou a minha melhor versão. Ou seja, se Deus escreveu que o Hélio vai viver tantos anos dentro, primeiro vai viver um tempinho num sistema religioso, para aprender que aquilo lá é um sistema, que não é o evangelho genuíno. Deus não me criou, graças a Ele não me criou para isso. Entendeu? É por isso que hoje a gente tem dificuldades, porque a gente vive nesse mundo. E principalmente se você está nesse mundo, mas você está envolvido. Tem pessoas que não, pessoas que é santa, que você não pode fazer isso. Aí tá vendo como é que é? Mas fala mal dos outros, come que nem uma draga. Esse fala mal dos outros eu já falei aqui, né? Fala tanto, cuida mais da vida dos outros do que da sua e acaba, sabe, vai passando o tempo, vai ficando ruim. Quando essa pessoa morrer, precisa de 2 caixões, vai dar prejuízo. Porque um para o corpo e outro para a língua. Ah, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Se vê alguém bebendo, já fala, olha, tá vendo como é que é? Tá desviado aí, tá desviado. Graças a Deus que eu tô desviado, viu? Se alguém falar assim, ah não, porque você é um desdenominacionado, desigrejado. Eu estava falando com um pastor aí anteontem, lá do Mato Grosso. Ele falou, rapaz, depois de tanto tempo ouvindo aí palavras em graças e tudo mais, eu fui pastor há 30 anos. Menino, mas como eu não sabia, eu não tinha percebido isso ainda. Então são pessoas que ainda, mesmo a gente ouvindo aqui, é simples o que eu faço. Não uso um monitor, prego no meu celular, não tem nada profissional aqui não, entendeu? Mas não interessa, eu já recebi aqui 3 mensagens, apenas 3, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e a outra também da África, do Congo, para ver qual é o alcance. Isso está ótimo. Fora estados desse país aqui. Ó, a verdade dói, a dúvida corrói, e o sistema religioso destrói, ou seja, ele mata. E tem pessoas que acham que não, tá tudo bem, tá tudo certinho, beleza pura, vai ficar olhando para o céu, vai perder o pescoço, a cabeça vai cair, olhando para o céu para ver se Cristo vai voltar. É por isso que eu digo, religião é o esterco do mundo. Graça e muita paz e até a próxima.